se algum dia alguém te contasse que toda a história que transmitiram a você desde que você era criança, na verdade é uma farsa e que, na realidade, os mocinhos daquela história são os grandes vilões e quem você pensou que fossem os vilões são os grandes mocinhos. Eu vou entrar em mais detalhes. E se na realidade, na história que todo mundo ouviu e conhece do Jardim do Éden, a serpente não fosse Satanás, não fosse o inimigo da humanidade, mas estivesse tentando alertar o ser humano sobre uma perversidade que o Criador do universo estivesse fazendo. Essa é a concepção dos Ófitas, uma seita religiosa, um grupo religioso, um grupo primitivo, do cristianismo primitivo, que disseminava a ideia que, na verdade, a serpente do Jardim do Éden não fosse uma coisa negativa, mas altamente positiva. Para entender isso, primeiro a gente precisa tentar entender quem são esses Ófitas, quando eles aparecem na história, do que eles estão falando, por que eles subvertem a mitologia judaica dessa maneira. Eu trouxe uma imagem aqui para dar uma ambientação para a gente da época de Jesus e das vestes de Jesus, para a gente tentar entender, entrar na cabeça desse povo e tentar compreender como eles pensavam. A Igreja Ortodoxa, não a Igreja Ortodoxa como a gente tem essa palavra hoje, mas como a Igreja se autoproclamou ortodoxa no decorrer da história, como a história que nós temos os 4 evangelhos foi se construindo como uma história verdadeira, enquanto todas as outras histórias que falavam também sobre Jesus Cristo, que falavam sobre profetas, que falavam sobre a salvação, como todas essas histórias, na realidade, não passasse de falsidades, não passasse de mentiras. Como a gente criou essa ideia de um cânone? Isso acontece a partir do século IV. Antes disso, a gente não tem nem de longe um cânone estabelecido. Então a separação que a gente costuma fazer entre texto apócrifo e texto canônico, na realidade, ela é uma separação falsa. O redator, por exemplo, do Evangelho de Mateus, não sabia que ele estava escrevendo um evangelho que seria considerado por muitos um texto sagrado. O mesmo vale para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, vou nem mencionar as cartas paulinas, né? Paulo não sabia que ele estava escrevendo um texto que seria incorporado em algo que no futuro seria chamado de Bíblia. Essas pessoas transmitiam seu conhecimento, em algum momento eles achavam que o conhecimento deles seria necessário ser sistematizado e escrito, porque aquilo estava se perdendo. A gente tem os evangelhos sendo escritos, a história de Jesus sendo escrita, porque a primeira geração de pessoas que tiveram contato com Jesus estava morrendo e essa história estava desaparecendo. Então houve a necessidade de escrevê-la. Antes disso não era necessário. O que a gente tem é a imagem dos 4 evangelhos, das cartas paulinas, do livro do Apocalipse, aquela coisa toda que a gente conhece, daquilo que ficou chamado de corpus neotestamentário, né? Um conjunto de textos que a gente chama de Novo Testamento. Mas essas histórias não são únicas. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com as histórias únicas. Porque havia diversas outras narrativas, diversas outras interpretações, diversas outras histórias sobre Jesus Cristo que não eram contadas ou que não apareciam nesses textos sagrados e que, no entanto, eram muito populares. E a gente sabe que elas eram populares porque elas aparecem através de uma literatura de combate, do que ficou chamado, do que ficou conhecido para a gente de os padres apologetas. Os padres apologetas eram padres da igreja, conhecedores de pessoas que estudaram com quem conheceu Jesus Cristo, e esses padres, eles, em determinado momento, passaram a falar sobre doutrinas e ideias que eles, da perspectiva deles, consideravam heréticas. A palavra heresias, do grego, significa escolha. Então eles diziam assim, a escolha que essas pessoas fizeram é uma escolha ruim. Tá, mas o que isso tem a ver com a serpente? O que isso tem a ver com o vilão, com o Éden? Tudo. Porque um grupo de pessoas, mais ou menos do século I, tá? Ou pelo menos da primeira metade do século II, esse grupo de pessoas estava reinterpretando a história que nós conhecemos do Antigo Testamento. E esse grupo de pessoas ficou conhecido, graças a Irineu de Leão, um desses padres apologetas, como Ófitas. A palavra ófita vem de ófis, que significa serpente. E eles tinham esse nome, eles levavam esse nome, porque eles acreditavam que, na verdade, a serpente do Jardim do Éden, eu quero colocar uma imagem aqui para vocês do Jardim do Éden, a serpente do Jardim do Éden, ela era, na realidade,
ela era, na realidade, uma pessoa que estava tentando alertar, uma entidade que estava tentando alertar os humanos sobre a destruição, sobre um vilão, sobre um ser perverso que estava tentando mantê-lo na ignorância. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, essa serpente não é Satanás. A serpente não era Satanás, muito provavelmente nem na época de Jesus. Ela passa a se tornar Satanás com os primeiros padres apologetas, quando eles começam a fazer interpretações da Bíblia e começam a fazer associação da figura de Satanás à figura que aparece no Gênesis. Para começo de conversa, nem existia a figura de Satanás quando o Gênesis foi redigido. Essa figura ela é muito posterior e ela começa a entrar como um ser perverso, maligno, né? Como o príncipe das trevas e coisas do gênero, na primeira metade do século II a.C. Tá? Antes de Cristo. Ao ponto que no Novo Testamento já temos a figura de um Satanás consolidado, um Satanás que entra no corpo das pessoas, que tenta as pessoas. Né? A gente tem a palavra em grego para o Satanás, que é diabolos. Satanás e diabo são a mesma coisa, muda o idioma. Originalmente essa palavra significa inimigo. Mas esse inimigo ele não aparece no Gênesis como o Satanás que estamos acostumados. Ele aparece sim com uma serpente. E essa serpente era uma das criaturas que Deus tinha, segundo a história tradicional, Deus havia criado. Mas ele não era perverso, ele não era o Satanás. Os ófitas, então, eles vão descrever esse Satanás, essa serpente, como um ser de luz, como um ser que veio alertar a humanidade da ilusão da matéria. Para a gente entender isso, eu quero colocar uma imagem aqui de quem era o Deus que aparece no Antigo Testamento, segundo os próprios ófitas. Os ófitas adotavam, sim, partes da história do Antigo Testamento, do Gênesis bíblico, da criação, etc. Mas eles tinham uma interpretação especial e particular. Para eles, Jeová, tá? O tetragrama, né? O Deus bíblico, como a gente conhece hoje, era, na verdade, essa criatura aqui, chamada Yaldabaoth. Yaldabaoth, então, ele cria o mundo, mas vocês podem ver que ele tem uma forma assustadora, ele tem um corpo de serpente, um rosto de leão. Esse formato dele muda de texto para texto, mas, tradicionalmente, a maioria das seitas gnósticas, né, das concepções gnósticas, compreendem ele como esse leão com corpo de serpente. Então, esse é o Deus bíblico, segundo os gnósticos. E este Deus bíblico, ele é perverso, ele quer criar a humanidade, e ele é ciumento, ele quer ser adorado, ele quer ser amado por todos. E por isso ele diz uma frase que se tornou muito famosa entre os cristãos gnósticos. E essa frase, a gente não tem ela, a gente não tem esses escritos inteiro em grego original, mas a gente conseguiu uma parte dela em grego, que diz assim, ó: eu sou Deus e Pai, Kai Pater, e além sobre mim não há ninguém. Eu sou Deus e sobre mim não há ninguém. Quando ele diz isso, uma voz ao fundo grita: não mintas, Yaldabaoth é o nome dele, não é Jeová, Yaldabaoth. Não mintas, há sim o Pai desconhecido atrás de você. Mas quem disse isso? Quem disse isso foi uma figura chamada Sofia, que é entendida como a salvadora nesses textos gnósticos. Então nós temos o Deus bíblico, Yaldabaoth, o nome dele aqui não vai ser Jeová, às vezes aparece como Jeová, mas não sempre. A gente vai chamar aqui de Yaldabaoth, é o que está aqui na foto, na nossa foto, Yaldabaoth. Nós temos Sofia, que é a mãe de Yaldabaoth, que criou Yaldabaoth, em um gesto de ignorância. Ela não queria criar ele intencionalmente, mas ela acaba criando, ela percebe que ela é uma deformação. Os detalhes dessa história costumam mudar de acordo com os textos gnósticos que nós temos, mas no geral é isso mesmo. Aparece Sofia, que cria Yaldabaoth, Yaldabaoth cria a matéria, e quando ele cria o primeiro dos homens, Adão, e depois ele cria Eva, e também isso vai mudar se é ele que cria, se não é, etc. Quando ele cria isso, ele diz: Ego Theos Kai Pater, Kai Uperami Oudeis. Eu sou Deus e Pai, sobre mim não há ninguém. Sofia então diz, Sofia que significa sabedoria, não minta, Yaldabaoth.